Olá, boa tarde, tudo bem? Agora a gente está começando o primeiro módulo do curso. Esse curso de funções inorgânicas, né? E o primeiro módulo é ácidos. E essa é a primeira aula. Então vamos lá começar como que fala? A aula. Deixa eu pegar a canetinha, porque sem a canetinha a professora não é nada. Bom, antes da gente começar a falar de função inorgânica, a gente tem que entender um pouquinho sobre as substâncias. A gente tem na natureza substâncias que são orgânicas e inorgânicas, né? E aí, o que acontece? As substâncias orgânicas são aquelas que o elemento principal é o carbono. E as funções inorgânicas, o elemento principal não é o carbono, tá? É isso a diferença principal desses dois tipos de substância. Só que o seguinte, na química orgânica, elas foram agrupadas, né, por classes, por tipos. Então você tem o alcano, você tem o alceno, porque vamos supor, o alcano, ele tem nomenclatura, ele tem uma fórmula, ele tem uma classificação totalmente diferente de um alceno, de um fenol, né, e por aí vai. E a mesma coisa acontece com a química inorgânica, onde a gente tem as funções inorgânicas, que são, né? As funções inorgânicas são, deixa eu ver aonde que eu tô aqui. As principais, né? São essas aqui, né? Aqui tem as substâncias químicas, elas foram divididas em substâncias orgânicas e inorgânicas, né? Aqui a gente tem as classes das funções orgânicas, que isso é uma coisa que eu pretendo, como que fala? Falar em um outro curso, né? E a gente tem aqui as funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Lembrando que eu falei, o ácido, ele tem uma fórmula, ele tem nomenclatura, ele tem uma classificação, um comportamento totalmente distinto da base, que também vai ter fórmula, vai ter nomenclatura, vai ter classificação, completamente diferente do ácido, do sal e do óxido. Então, por isso que teve esse agrupamento, né? Das substâncias, né, dividindo elas em ácidos, bases, sais e óxidos. E aí agora a gente vai para a função inorgânica, que volta a repetir. São aquele grupo de substâncias, né, que não apresenta como elemento central o carbono, tá? E aí as funções, esses grupos, né, eles vão pertencer as funções inorgânicas que estão dentro da química inorgânica, tá bom? Aí vamos a uma introdução. Quando a gente fala de função inorgânica, no nosso dia a dia, a gente pode lembrar de várias coisas. A gente tem várias substâncias que estão presentes, como sal de cozinha para temperar a nossa salada. A gente tem os ácidos, né, que são utilizados na indústria, como ácido clorídrico, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico. A gente tem óxidos que também são utilizados na indústria para a fabricação de corantes, que são utilizados para atingir nossos tecidos, as tintas, né? Fabricação de tintas que a gente pinta a nossa casa e por aí vai. A gente tem os sais,
que tem sais que ajudam a gente a temperar a comida, né? O cloreto de magnésio, que é um antiácido, né? Muito, como que fala? Usado, né? Para quem tem problema no estômago. Então tem vários exemplos que a gente pode dar no dia a dia, tá bom? E aí, esse curso, pelo menos essa aulinha de agora, a gente vai pegar isso daqui, que são os conceitos, né, básicos para o entendimento de ácidos, né? A gente precisa saber o que é um eletrólito, não é eletrólito, a gente precisa saber da teoria de Arrhenius, a gente precisa saber o que é uma ionização, que é uma coisa que acontece muito com os ácidos. E aí depois é que a gente vai entrar em ácidos, tá bom? Então, vamos lá. Bom, em ácidos, a gente vai precisar muito entender o conceito de eletrólito. Mas não eletrólito é importante saber também para você distinguir um do outro. Então, vamos falar primeiro de não eletrólitos. Não eletrólitos são substâncias que, em presença de água, elas não formam íons, elas ficam na água intactas, né? E aí, como que fala? Além dela não formar íons, ela não passa corrente elétrica, né? E aí a gente tem vários exemplos, né? Como álcool etílico, a solução de sacarose, que é um tipo de carboidrato que a gente vai ver em química orgânica, a acetona, né? A glicose em água, né? Todos esses são exemplos de não eletrólitos. E eletrólitos? Eletrólitos são, como que fala, substâncias que têm um comportamento completamente antagônico de não eletrólitos. Por quê? Eles conduzem corrente elétrica, além de conduzir corrente elétrica, eles formam íons, e esses íons têm os de carga positiva, que são os cátions, e de carga negativa, que são os ânions. Então, assim, a gente tem aqui vários exemplos. Então, vamos pegar aqui o NaCl, né, em presença de água, ele vai ficar Na+, mais o Cl-, que é o cloreto, né? O Na+ é o nosso cátion. Vou falar um pouquinho dele também. E o Cl é nosso ânion. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. O que é cátion? Cátions são aquelas substâncias que têm a facilidade de doar elétrons. Eu falo que os cátions são os bondosos. Então, eles liberam o elétron da camada de valência, que vai ficar no meio, né? E aí a gente tem o ânion. O ânion, eu falo que são os egoístas. Por quê? Eles querem tudo para si. Eles têm a capacidade de atrair elétrons que estão soltos no meio para eles. Entendeu? Então, o ânion tem esse comportamento. Então, quando a gente tem aqui o cátion mais o ânion, a gente parte agora para a teoria de Arrhenius, que fez 2 circuitos. Ele fez 2 experimentos. O primeiro experimento, né, foi esse daqui, e o segundo experimento. O que ele fez? Ele montou um circuito com interruptor, uma lâmpada, né, um fio para passagem da corrente elétrica, porque o intuito dele é acender a lâmpada com o uso de uma solução aquosa de sacarose. O que é solução aquosa de sacarose?
é a sacarose dissolvida em água. Então ele colocou esses dois, né? Um cátodo e um anodo, dentro da solução. E aí, o que aconteceu? Acendeu o interruptor. E ele notou que a lâmpada não acendeu. Então, ele observou o seguinte, olha, com a solução de sacarose, não aconteceu nada nesse meio aqui. Não teve passagem de corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica é nada mais que uma corrente de elétrons. Ou seja, o elétron saindo daqui, percorrendo aqui, acendendo a lâmpada, voltando para cá num ciclo, né? Que vai, um ciclo que vai fazendo toda hora, né? E aí, o que aconteceu? Ele falou assim, então eu vou fazer um segundo experimento. Ele pegou, montou o mesmo circuito, só que agora, em vez de solução aquosa de sacarose, ele pegou uma solução aquosa de NaCl, né? E aí ligou o interruptor e a lâmpada acendeu. Aí ele falou assim, aconteceu alguma coisa com esse NaCl presente na água. Aqui teve a passagem da corrente elétrica, ou seja, elétrons, né, fazendo um ciclo ininterrupto aqui, né, e com isso acendendo a lâmpada. Aí, o que ele falou? Nossa, então, eu tenho substâncias que conduzem eletricidade e formam íons. E eu tenho substâncias que não conduzem eletricidades e não formam íons. E aí ele chegou às conclusões que eu vou apresentar agora. Ou seja, primeiro ele falou assim, olha, todas as substâncias que ficaram presentes lá no meu experimento são substâncias moleculares, são moléculas. As moléculas podem ou não sofrer dissociação iônica. Quando elas sofrem dissociação iônica, elas não formam íons, elas não são eletrólitos, tá? Então, dissociação iônica é uma coisa que a gente não vai ver em ácido, tá? Elas formam, elas permanecem intactas na água, elas não formam íons e elas não são eletrólitos. Então, o exemplo é a sacarose, né? A sacarose. Aí, por outro lado, ele viu que teve molécula que sofreu ionização, ou seja, houve a formação de íons, né? E aí, o que aconteceu? Essas substâncias que formaram íons, que também propiciaram a corrente elétrica no circuito, elas são eletrólitos. Só que é o seguinte, os íons, eles são divididos em cátions e são divididos em ânions, tá? E como que fala, essa movimentação dos elétrons na solução é que explicou, como que fala, o fato da lâmpada se acender, porque teve corrente elétrica ou corrente de elétrons no meio, tá? E aí, ionização? Bom, ionização a gente vai precisar entender esse conceito para entender o que acontece com ácido. Que nada mais é o seguinte,
você tem uma substância, vamos supor o ácido, né? Ele, na presença de água, ele reage com a água, ele reage, né? Ele não tem só aquela separação de moléculas, ele reage. E aí, se você pegar aqui, vamos supor, o ácido clorídrico, né? Mais a água, a gente tem a formação de um cátion chamado hidrônio ou hidroxônio. O hidrônio nada mais é que a água mais o H+. E tem a formação do cloreto, tá? Só que esse daqui é o ânion. E esse daqui é o cátion. E aí, essas substâncias, deixa eu apagar aqui, senão vocês vão falar, professor, eu não estou entendendo nada que está escrito. E aí, essas substâncias que sofrem ionização, elas podem ser sólidas, líquidas, gasosas. No caso, o HCl é líquido. A sua reação com a água é a ionização, que é a formação de íons. Então, gente, essa é a primeira aulinha, né? A gente vai dar seguimento aí na matéria. Agradeço aí a presença de você. Se você tiver dúvida, entre em contato, que a gente, como que fala, esclarece, tá bom? Obrigada e deixa eu, como que fala, obrigada, até a próxima aula, né? E deixa eu desligar aqui, ok? Obrigada, tchau.